E a gente daqui a pouco também fala na questão do tempo, do trânsito. Tem muita coisa hoje, tá? Para você que tá acordando, 6h01, força nessa quinta-feira, bom trabalho. Se você tá chegando do trabalho, bom descanso, porque tem muita gente também que trabalha de madrugada. Muita gente chega agora e dá uma olhadinha no Bom Dia Rio antes de dormir, né? Ah, com certeza. O problema é que hoje vai fazer solzão, então quem tem que dormir... Rapaz, tá bom. Daqui a pouco a gente fala sobre isso, porque agora tá na hora de saber quais são os destaques da edição de hoje. Empresários, executivos e gestores públicos se uniram para roubar. E para roubar a saúde. São milhões de reais que poderiam ter sido usados em cirurgias no INTO. Milhões de reais que poderiam acabar com a espera de Dona Dorvalina, que já dura 6 anos. Eu me sinto impotente de tudo, porque a gente que é pobre, minha filha, não consegue nada. Não consegue nada na vida. Eu me sinto impotente. E veja também, Vilas Olímpicas estão sem energia e sem atendimento. Hoje é dia 3 de julho. Olha, então desde essa época aí, olha, a Vila Olímpica, Oscar Smith, situada no bairro de Santa Cruz, se encontra fechada. E esse vídeo é para questionar a prefeitura por que o Máximo está sem luz. A polícia sai, os bandidos aproveitam. Moradores dizem que a milícia tomou conta do Morro do Jordão e traficantes ainda tentam voltar à comunidade. Os tiroteios não param. O que também não acaba são os acidentes na curva do Calombo, na Lagoa. Nada mudou desde que a gente fez a denúncia aqui no Bom Dia. Você sabe que tá um perigo aquilo lá? Tá um perigo. Tá Ali um tem perigo. aquele calombo lá e o carro perde o controle, acontece aquilo ali que a gente viu. E Silvano, que tá um perigo também é o sarampo. Aumentou o número de casos suspeitos no Rio de Janeiro. Vamos reforçar a importância, né? Vacinação, tem vacina no posto de saúde. Tem vacina. E olha, você quer mandar mensagem pra gente sobre isso? Ou falar da espera no INTO? Tá muito longa aquela fila, né, Fachel? O INTO eu vou te contar. Tem muito problema lá, daqui a pouco nós vamos falar muito sobre isso. Manda pra gente então, tem 2 opções. Tem a hashtag... Hashtag nas redes sociais, bota lá, hashtag BDRJ. O zap, o número já tá na tela, 994 24 25 23. Vamos juntos. Bom dia pra você. Bom dia, Rio. Agora vamos falar do Morro do Jordão, na Taquara, né? Porque tem confronto lá de bandido e aí o cidadão que mora lá, o carioca, está se perguntando, cadê a polícia? São confrontos entre traficantes, milicianos, bandidos para todo lado. Natália está ao vivo. E essa noite, né, Natália? Violência de novo, né? Exatamente, Fachel. Bom dia para você e para todo mundo que acompanha o Bom Dia Rio. Essa noite, mais violência nessa madrugada. E olha, a gente está mostrando aqui no Bom Dia Rio, porque desde quinta-feira passada, ou seja, há uma semana que os moradores estão vivendo nessa situação. São constantes tiroteios. A gente vem mostrando aqui no Bom Dia Rio, quase todos os dias, a gente recebe vídeos, relatos, mensagens de moradores pedindo socorro. Porque o tiroteio não tem hora para começar não, é de manhã, à tarde, à noite, de madrugada, como foi hoje nessa madrugada. No início da madrugada, meia-noite 10, por ali, já começou um novo tiroteio, tirou o sono dos moradores no Morro do Jordão. E ontem à noite, um outro confronto também assustou quem tentava voltar para casa, quem quer ir para a escola. É essa a rotina de constantes tiroteios no Morro do Jordão. E olha, a gente, apesar desses últimos confrontos hoje de madrugada e ontem à noite, a nossa equipe passou perto de um dos acessos ao Morro do Jordão, na estrada do Cafundá, e não viu nenhum carro de polícia por ali, viu? Apesar de todos esses relatos dos moradores. Como eu disse, os moradores vêm mandando mensagens para a gente pedindo socorro. Por isso, vamos ouvir um trechinho do que disse um morador. Foi mais ou menos aí, meia hora de tiros, de metralhador, fuzil. Você vê as pessoas de cabeça baixa, não tem bom dia, boa tarde, muito difícil. E as pessoas tudo apreensivas, com medo. As pessoas olham para um lado, para o outro. É muito difícil. Pois é, essa situação aí muito difícil mesmo que os moradores estão vivendo. Ainda nessa edição a gente vai exibir a reportagem completa com o relato de outros moradores também, Fachel.
Obrigado, Natália, pelas informações. E a Secretaria de Administração Penitenciária vai investigar uma denúncia publicada em um blog de agentes penitenciários sobre uma suposta orgia na casa do albergado Crispim Ventino e no Instituto Penal para Mulheres Oscar Stevenson. Em Benfica, o blog afirma que ontem pela manhã 3 prostitutas estiveram nessas 2 cadeias que mantêm detentos em regime semiaberto, apenas para dormir. O blog ilustra a denúncia com uma foto de mulheres seminuas retirada de um site pornográfico. A conduta do servidor responsável por essa publicação será investigada. E 5 pessoas foram mortas na guerra do tráfico em Queimados, na Baixada Fluminense. O município está no topo da lista dos mais violentos do país. A Divisão de Homicídios da Baixada está investigando a chacina de Queimados. 5 pessoas foram mortas durante uma tentativa de invasão ao Morro São Simão por traficantes do Morro da Torre. 2 grupos criminosos disputam o controle dos pontos de venda de drogas na região. 3 dos 5 mortos, já identificados, eram do Morro São Simão. Eles tinham anotações criminais por tráfico de drogas, roubo, formação de quadrilha e porte ilegal de arma. A guerra entre as facções era conhecida pela polícia, mas a invasão pegou os policiais de surpresa. Desde o momento que nós tomamos conhecimento disso, a DHBF foi até o local, iniciou a diligência, realizamos uma prisão do indivíduo foragido da Justiça do Morro São Simão por crime de latrocínio e vão ser intensificadas ações para reprimir esse bando criminoso. A Polícia Militar fez uma operação no Morro da Torre e entrou em confronto com bandidos. 2 deles foram baleados e levados para o Hospital Geral de Nova Iguaçu. Os PMs apreenderam uma pistola, uma granada e drogas. As mortes em Queimados confirmam uma triste estatística. O município é o mais violento do Brasil, de acordo com o Atlas da Violência, publicado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Com base em dados de 2016, Queimados teve 135 homicídios a cada 100 mil habitantes, o maior índice do país. O batalhão da PM de Queimados também é responsável pelo policiamento em outras 2 cidades mal posicionadas na lista. Japeri, a 6ª colocada, com 95 mortes a cada 100 mil habitantes, e Itaguaí, em 28º lugar, com 73 mortes. Dos 309 municípios avaliados, o menos violento registrou 5 mortes a cada 100 mil habitantes. Foi Brusque, em Santa Catarina. Apesar dos números, o delegado titular da Divisão de Homicídios da Baixada informou que os índices de violência vêm caindo nas cidades da região. Nós observamos no mês de abril uma redução dos homicídios de 10% e no mês de maio de 16%. As ações repressivas que estão sendo desenvolvidas pela Polícia Civil na Baixada Fluminense têm trazido esses resultados positivos. Tá bom, vamos pro intervalo, hein? Ainda nessa edição, você vai ver que a Expo Itaguaí, lembra dela? Foi cancelada. E agora, do outro lado, tem expositor reclamando que investiu até R$10 mil e não sabe mais o que fazer. A prefeitura disse que a decisão da justiça é lamentável. Alerta na saúde, 16 pessoas estão com suspeita de sarampo aqui na cidade do Rio de Janeiro. E hoje tem manutenção da SEDAI. Atenção, hein? Pode faltar água em alguns pontos da cidade. A Silvana daqui a pouquinho está chegando no Radar RJ para contar tudo para você. Olha aí o Rio de Janeiro coberto por uma camada de nuvens. Olha a hora, 6h10. E aí, Fachel, bom dia, Rio, volta já. O Torcedão Guanabara tá com tudo. Olha a nossa seleção de preços baixos. Arroz Ouro Nobre 5 quilos 9,95. Ninho Molico lata 9,98. Condensado moça 3,99. Guanabara, tudo por você. Não deixe a dor atrapalhar o seu dia. Salompas é confortável e discreto. É muito eficiente porque sua ação analgésica e anti-inflamatória age diretamente na dor. Livre-se da dor. Salompas. Salompas Pain Relief Pet é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o médico e o farmacêutico. Leia a bula. Pensando em reunir os amigos para torcer? Transforme a sua casa em um camarote 6 estrelas. Aproveite já as ofertas campeãs da Casa Show. E comece o Mundial com um golaço dentro de casa. Porcelanato 83 por 83, tipo A, retificado agora por R$ 49,90. Revestimento 31 por 55, tipo A, retificado agora por R$ 15,99. Bacia com caixa acoplada Deca, R$ 189,90.
Tudo isso em até 20 vezes, sem entrada e sem juros no cartão Casa Show. Casa Show, especialista em facilitar a sua vida. Achei pequeno. Como assim pequeno? Achei pequeno. Como é que você reconquista a sua mulher falando mal do biquíni dela? Quer saber o segredo do sucesso? Não se apaixone nunca. Mulher que tá na balada também sofre. Você virou mãe e deixou todo o resto de lado. Eu sou mãe de 2 crianças, não tem resto. A gente podia trocar, hein? Débora Seco, Alessandra Negrini, Mônica Iose e Maria Casadeval. Acha que a sua indiferença vai acabar comigo? Mulheres Alteradas, hoje nos cinemas. Olha o frio! Tô fora o Cislene, vamos esquentar no Arraiá da Seleção. Onde? No Mercadão de Madureira. Aqui só tem promoção show de bola. Se liga aí! Vem pro Mercadão de Madureira. SBP Aerosol ajudou a combater a dengue em São Paulo do Potengi. Agora com nova fórmula de alta performance. Proteção desde o primeiro spray. O sonho de ler e escrever não pode ser interrompido por um mosquito. Chegou Rede Uno, a união de 6 dos principais mercados do Rio. Até quinta, alcatra peça inteira R$16,98, filezinho Aurora R$6,99, papel higiênico neve com 12 R$11,98. Rede Uno, a gente tá junto. A gente não tá mais dando certo, Alex. Maralice, o que você tá falando? A vida de Alex só complica. Você vai terminar comigo? Onde é que você vai? Onde é que você vai? Vamos conversar, por favor. Hoje. Não me esculacha você também não, por favor. Eu não aguento mais. Amigo, vamos conversar? Na boa. Vamos. Malhação, Vidas Brasileiras. Seis horas, 13 minutos, hora do Radar RJ. Silvana Ramiro tá chegando. Oi, Fachel, tudo bem? Como é que estão as coisas? Dia. Tá tudo certo, maravilhoso. Só não tá muito bom para quem vai precisar de água hoje em alguns pontos da cidade, porque pode faltar, hein? Pode Já faltar. vamos direto ao assunto, então. Vamos direto ao assunto. Isso aí, vamos dar uma olhada. A gente tem manutenção da SEDAI, naquele sistema que é difícil falar, o Imunana Laranjal. Imunana Laranjal. Você deve fazer uma manutenção, começa às 8 da manhã, e aí a gente pode ter aí uma falta d'água em algumas regiões. Itaboraí, Paquetá, você tem aqui... Rio de Janeiro não deve pegar não, mas é mais essa outra região ali, aquela outra parte da região metropolitana. É manutenção importante, né, Silvana? Tem que ser feita. A rede de água, ela precisa ser cuidada, né? Tem que ser consertada quando é o caso. E aí é a hora de fazer... Então, o pessoal que tem caixa d'água segura e consome menos. Isso, né? Exatamente, evitar lavar carro, né? Evitar gastar muita água, porque realmente demora. Então, até às 8 da manhã de sexta-feira vai ter essa manutenção ali no Imunana Laranjal. Tá bom, agora 6 horas e 14 minutos. O Genilson Araújo já está sobrevoando o Rio de Janeiro. Gente, decolou cedinho lá de Jacarepaguá. Oi, Genilson, tudo bem? Bom dia, Genilson e sua capa feliz. Tá feliz faceiro hoje de manhã cedo, né? É verdade. Deve ter ido dormir ontem às 7 horas da noite, né? Porque dormiu bastante. Que nada, eu gosto de ler antes de dormir, gente. Fui dormir quase meia-noite, é um inferno para levantar, mas valeu a pena a leitura. Gente, bom dia para todo mundo. Olha só, a expectativa está aumentando aí com a chegada do jogo do Brasil e da Bélgica amanhã, né? Hoje é dia de encomendar a carne do churrasco, o vinho, né? Aquela coisa toda, aquela festa, programar aquela festa, que amanhã com certeza a gente vai passar. Agora, nesse início de manhã, gente, olha só, a gente não tem chuva não. Eu vou começar mostrando para vocês o que está rolando no Rio de Janeiro, na região metropolitana do Rio. Nesse momento, Francisco Assis vai mostrar para vocês. A gente vai ter um dia com tempo bom, vou antecipar um pouquinho a meteorologia, ô Silvana, mas olha só que coisa linda, esse nevoeiro que atinge a região metropolitana do Rio, ao redor da Baía de Guanabara. As nuvens são densas nesse momento, olha só, parece uma cascata de nuvens. A gente está aqui bem em cima da Serra da Covanca, um visual muito bonito, né? Parece uma cascata. E detalhe, um grande tapete de algodão ao redor da Baía de Guanabara. Você percebe aí, o sol ainda não apareceu no horizonte, só vai aparecer depois das 6h30. Apesar desse nevoeiro, os aeroportos estão operando, tá? Tanto o Galeão quanto o Santos Dumont estão operando com auxílio de instrumentos, pessoal. Sabe o que são aquelas luzinhas ali ao fundo? O que são aquelas luzinhas, Silvana? As luzinhas da cidade, Fachel. É mesmo, elas estão lá embaixo das nuvens. Maneiro, olha só, né? Que legal. Muito maneiro, Genilson, muito maneiro. Tá aproveitando para tirar foto, ele gosta de tirar foto. Lá em cima deve estar fazendo
Fotos muito legais. Um dia você podia mostrar pra gente aqui as fotos, né, Genilson? Que você faz aí Eu vou mostrar. Vou fazer uma seleção de fotos maneiras pra vocês. Tá bom, obrigado, Aí, ó, Genilson. Genilson Francisco de Assis mostrando esse tapetão de nuvens que dá vontade de ficar rolando, mas não dá verdade. pra rolar. Agora, como você falou, né, que as luzinhas mostram a cidade lá embaixo, vamos lá pra baixo, né? BR-040, como é que tá Washington Luiz? Ver a realidade. Muita luzinha? Não, vamos ver. Olha Bota a quantidade luzinha de nisso, luzinha. né, Paixão? Ali, ó. Eu conto aí umas 1000 luzinhas. Olha aí. Levando em consideração que cada carro tem 2 luzinhas. Ou 4, né? 2 na frente, 2 na frente. Não, tô falando só na traseira. Pois é. Olha aí, o trânsito tá bem pesado agora cedo na Washington Luiz, não adianta. Ali é igual ao Brasil. Uma formiga foi atropelada, já para totalmente. Difícil a situação. Muito. Mais à frente a entrada pra linha vermelha, a galera tá fugindo pra não pegar Brasil. Melhor opção, tá? Porque enquanto aqueles blocos de concreto estiverem desalinhados, sai fora. Olha aí como é que tá. A Brasil na descida da Washington Luiz tá impraticável. Tá intenso o trânsito a essa hora, 6 horas e 17 minutos, já tá assim. É por isso que o motorista tá preferindo a vermelha. Pra ficar parado ali na Brasil, não tem condições. Mais à frente na Penha é quando começa a dar um alívio, tá, gente? Mas realmente o trânsito já tá bem difícil agora de manhã. Lateral da Fiocruz, olha lá, quem tá descendo da linha amarela, devagar, quase parando. É o famoso devagar, quase andando, né? Uhum. Devagarinho. Olha aí a chegada já a Benfica. Ali é que começa a pisar um pouquinho no acelerador. Força, gente. Vamos pra linha vermelha. São 6h17. Ali a saída da Ilha do Governador tá tranquila, Paixão? Aquela extrema direita ali é o pessoal que acaba preferindo descer pela Brasil. Tem um atendimento ali de trânsito acontecendo ali agora. Vamos mas lá. acho que não é nada demais, não. Não. A entrada pra linha amarela tá bem tranquila, ou seja, tudo livre agora cedo. Vamos pra ponte, Fachel? Vamos lá, vamos ver como é que tá o trânsito. Tá bom, hein? Pessoal que tá vindo ali de Niterói e Redondezas, tá vindo bem pela ponte. Sim, sim. Tá bem escuro, você vê que ainda não amanheceu, né? Todo mundo com o farol ligado. Lembrando que nas estradas tem que ligar o farol. O Fachel já tá abrindo o celular para saber que horas o sol nasce. Exatamente, e nasce às 6 horas e 34 minutos. Tá aí, ó. E olha, o destaque, gente. Olha como é que tá fechado o tempo. Nevoeiro em alguns pontos. Isso vai embora? Como é que é? Ontem ficou fechado o dia inteiro. Vai embora. Olha aí, BR-101 com trânsito bem tranquilo agora cedo, Avenida do Contorno. O motorista não encontra problemas. Agora, Fachel, falando de estradas... Eu de manhã cedo, Silvana, você acorda, né? Aí, às vezes, você vai tomar seu café, né? Aí tem ali aquele pote de margarina na mesa. Fachel, nem fala em margarina. Agora, imagina depois você pega o carro, vai pra estrada e a margarina continua aparecendo. Sabe como, gente? Várias margarinas na pista. Como assim, Silvana? Na BR-356, um caminhão lá, ó, alta velocidade. Aí a polícia começou a perseguição. Até que... Letícia Antunes. Virou tudo na pista, né? Era margarina pra todo lado. Caminhão de margarina virou. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Letícia. Isso mesmo, Silvana. Bom dia pra você, bom dia, Fachel, bom dia a todos. Foi uma confusão danada essa situação toda. O caminhoneiro percorreu 190 quilômetros em alta velocidade. A perseguição que vocês acabaram de mostrar aí começou na divisa entre Minas Gerais e o Espírito Santo. A Polícia Militar e a PRF estavam tentando pará-lo, mas não conseguiam. Como você falou, ele estava carregado com margarina e ao longo do trajeto ele foi derrubando o produto pela pista. Ele saiu de Laranjal, em Minas Gerais, e passou pela BR-116, pela BR-356, e só parou na BR-101 aqui em Campos. De acordo com o comando da PM, foram feitos disparos contra o caminhão na tentativa de parar o motorista, mas em nenhum momento ele obedecia à polícia. Ele só parou quando ele colidiu com uma viatura da PM que estava na BR-101 aqui em Campos. O caminhoneiro de 29 anos foi preso, ele vai responder por tentativa de homicídio e dano ao patrimônio público. E estão sendo feitos exames para saber se ele estava sob efeito aí de droga ou de álcool. E a PRF está orientando os motoristas que vão passar por esse trecho por conta aí do produto que foi derramado na pista. A pista está escorregadia e em alguns pontos foi colocado pó de serra para evitar mais problemas. Silvane Fachel. Obrigada, Letícia. Ainda tem isso, tá? Margarina? Não, e qual é a pressa também, né, Silvana? A pessoa tá correndo lá e tal. Pô, olha, é perigosíssimo. Bom, vamos lá, participação do telespectador, porque nós vamos agora falar de... Todo dia. Nova Iguaçu. Vamos Isso aí, gente. Olha, a participação chegou lá de Nova Iguaçu. Tem gente que não tá enxergando nada lá. Nada. Estrada Velha do Tingui. Ih, olha isso. Entrega pra Deus se for passar pra lá. Você podia dizer qualquer lugar, né? Que não aparece nada. Nada, gente. É justamente por isso que o Alexandre Mota filmou. Pra mostrar que não dá pra ver nada. Ele falou que tem até poste. Mas lâmpada no poste, esquece.
Agora, aquele trecho ali que tá aparecendo também é conhecido como Avenida B. Tem uma escola municipal lá, Faixa. Os alunos saem à noite. Não pode, né? Entendeu? Como é que volta para casa dessa forma? Bom, vamos confiar na Prefeitura de Nova Iguaçu, que falou o seguinte, que vai mandar uma equipe lá para dar uma olhada. E aí o que a gente espera é que a iluminação volte, porque a gente sabe, né? Iluminação tem relação com segurança. Claro. Que onde está escuro, a bandidagem aproveita. Né? Alexandre, obrigada pelo vídeo. Você que está em casa, quer participar, manda também. Sua denúncia vem ao vivo aqui no Bom Dia Rio. Tá bom, tá feito. Então agora nós vamos falar do tempo, porque tá fechado. Aquela imagem bonita hoje, né? Do Rio de Janeiro com aquelas nuvens. Isso vai ficar, vai sair? Conta pra gente. Então, a gente está com uma umidade alta, vento fraco, por isso essa formação de nevoeiro agora cedo, tá? Olha, imagens ao vivo. Aqui de Botafogo, aqui perto, hoje a temperatura bate 32 graus. Quente? Lembra aquele período sem chuva? Sim. Vai ficar assim. Evandro Cardoso está destacando ali um céu com poucas nuvens, em algumas regiões tem mais nuvem. A gente vai ter um tempo firme aí até domingo, daqui a pouco eu vou detalhar. Quer dizer que o jogo do Brasil amanhã é sol, é isso? Solzão, Faixa, aproveita. Bom pra nós. Olha a imagem que eu falei, olha que bonito aí, olha que bonito. É, realmente muito bonita a imagem. Francisco de Assis mostrando esse tapete de nuvens. Francisco de Assis sempre nos brindando com imagens maravilhosas. Dá vontade de rolar, mas não pode, que senão cai. Vocês vai cair lá embaixo. Olha, a frente fria passou, lembra que eu falei ontem? Mar tá muito agitado, gente. Aí deu aquela sacudida. Sim. Você falou que ia chegar, como é que é? O swell. Aviso de ressaca, gente, até as 9 de sexta-feira, evite o mar, tá? As ondas podem chegar até 3 metros de altura. Isso é muito alto. Swell, pra quem não sabe, é aquela sequência de ondas que vão vindo de alto mar. oceano, chegando. Na praia surfista adora, né? A gente que cai fora, né, Agora tá forte ali a onda, você falou mesmo, tá batendo. Então vamos dar aquela recomendação de sempre. Vai passear na praia, não vai pra pedra, não fica tirando foto, porque a onda vem, Silvane, olha, ó, leva você embora e já era. Tá aí, ó, o Leme com as pessoas ali no cantinho da tela, são as pessoas que a gente deveria nos inspirar, Faixa. Olha lá, o que? Acordar cedo, olha lá. Acordam cedo e vão praticar exercícios. Olha lá. E brincando, ó, tem família, tem amigos, são crianças ali, né? É, legal. Muito bom essa hora, 6 horas. Deve estar gelada a água, não tenho coragem não. Tá bom, Silvana, daqui a pouco você volta então com mais Radar. Tchau. Tchau. E vá preparando o bolso, porque o gás de cozinha é isso aí mesmo, vai aumentar. A Petrobras anunciou aumento de 4,4% no preço médio do botijão de gás. Essa alta aí é sobre o preço cobrado nas refinarias e vale a partir de hoje, ainda não se sabe quanto pode ser repassado para o consumidor. Em junho, o preço médio do botijão o botijão de 13 quilos, né? Foi de R$ 68. Pausa para o café. Vamos lá, tá sentindo o cheiro do café na cozinha? Vai lá, mas volta rapidinho, porque o Ministério Público está dizendo, ouça só, que gestores e empresários, gente responsável aí, né, para fazer tocar o sistema de saúde, se juntaram para roubar, e para roubar milhões de reais da saúde de você, enquanto pacientes, você, sofria ali na fila de espera para a cirurgia. Eu me sinto impotente de tudo, porque a gente que é pobre, minha filha, não consegue nada. Não consegue nada na vida. Eu me sinto impotente. E olha só como é que esse ônibus aí estava rodando. Cadê a imagem? Porta aberta. Ih, rapaz, se ficar ali perto, olha o perigo. Perigosa também é a curva do Calombo na Lagoa. A gente já falou sobre os acidentes. Olha isso, olha que perigo. Muito acidente acontece por lá e adivinha, será que mudou alguma coisa? Nada. Não mudou nada na curva do Calombo, pouca coisa muda na área da saúde, muito roubo, muita corrupção. Olha a hora, 6h24. Olha a hora. Bom dia, Fachel. Bom dia, Silvana. Bom dia, Rio. Volta já. Valeu. Material elétrico é em Bom Sucesso. E Bom Sucesso é Eletromil. Nova loja com estacionamento. Avenida Paris 568. Fone 21 3865 2000. Eletromil. Mil opções para você. A Hyundai preparou ofertas imperdíveis para você curtir a Copa do Mundo de carro zero. Aproveite Hyundai HB20 Unique 1.0 completo, planos com taxa zero ou parcelas de R$ 499. E mais, Hyundai Creta Pulse Plus 1.6 automático a partir de R$ 87.990 à vista. E supervalorização do seu usado na compra de um Creta Sport Zero. Hyundai, patrocinador oficial da Copa do Mundo da FIFA.
É tempo de festança, nossa cultura e tradição. E João apareceu de novo para soltar o seu balão. Balão no ar é sempre um perigo. É um atrás do outro, bem pertinho do aeroporto. A confusão se formou e a pista logo fechou. Um balão caiu na pista, atraso de voo à vista. Quem avisa amigo é crime soltar balão. Você pode ir pra prisão. Não solte, não estimule e não aceite essa diversão. Denuncie. Ministério da Defesa, Governo Federal. O Supermarket entrou em campo! Nescau 800 gramas, nesta embalagem 400 gramas saem por R$ 4,49. Filé de frango 7,85. Pernil suíno com osso 6,98. Salsicha hot dog Copavel 3,99. Linguiça de frango Cevalha ou Rivelli 6,97. Linguiça suína Sulita ou Alegra 6,97. Asa ou drumete de frango 6,98. Alcatra peça quilo 17,79. Supermarket é o preço! Você cuida dos seus planos. Centrum cuida de você. Centrum tem micronutrientes de alta qualidade que atuam nas células para o seu corpo funcionar bem. 9 entre 10 consumidores sentem que Centrum ajuda a manter a imunidade. Centrum, o número 1 do mundo. De A a Zinco. Aniversário Telerio, 64 anos de ofertas. Aqui tem sempre o maior prazo e o menor preço. Lavadora Electrolux, R$ 1.725 em 15 vezes sem juros no cartão. Micro-ondas Panasonic, R$ 359 em 10 vezes sem juros no cartão. Porque a Telerio é do Rio. Camilo está desconfiado. Me fala, foi você ou não foi você que falou sobre as minhas lutas pra Jane? Briana está apaixonada. Você é estúpida, minha filha! Você tinha que seduzir o seu primo Darcy e não o lacaio que trabalha na casa onde o seu noivo está hospedado. E Lídia? Eu estou ligeiramente grata. Grata, Santo Antônio, pela graça alcançada, entendeu? Hoje, orgulho e paixão. Estamos de volta às 6 horas e 28 minutos. E começou a ser desmontada aquela estrutura toda que foi construída para instalação da polêmica Festa dos 200 anos de Itaguaí. A exposição, como você sabe, foi cancelada pela Justiça, que levou em consideração o fato da Prefeitura estar gastando um dinheirão com a festa, enquanto a saúde, a educação estavam lá com muitos problemas. Vamos falar com a Priscila Chagas. Priscila, é o seguinte, né? Festa, para quem não pode comemorar, é difícil. Vai festejar o quê? Né? E aí teve uma decisão aí que me parece sensata, né? Porque o dinheiro que ia ser gasto ali não ia ser pouco, vamos combinar, não ia ser pouco, né? E aí, Priscila, tinha gente, vamos ver o outro lado, tinha gente que tinha investido ali, pequenos comerciantes, né? Pequenos expositores, gente que está dizendo que vai perder dinheiro. E agora? Que confusão, Priscila. É muita confusão, é muito dinheiro em jogo, Fachel. Bom dia para você, bom dia para todo mundo. Só para vocês terem uma noção, a estimativa do gasto, do custo dessa festa da Expo Itaguaí era de 6,2 milhões de reais. É muito dinheiro, sairia dos cofres públicos do município. Aí, como o Fachel falou, gente, muitas pessoas pagaram para poder vender produtos, docinho, comidinha, ali durante o evento. Essas pessoas mandaram mensagens para a nossa produção e relataram, né, esses barraqueiros relataram que teve muita gente que pagou de 3 mil a 10 mil reais para poder participar, trabalhar no evento, vender os produtos. E aí como é que fica agora, né? Bom, a Justiça aceitou um pedido feito pelo Ministério Público depois de ter sido instaurado um inquérito para apurar denúncias sobre o alto custo do evento. Como eu falei, mais de 6 milhões de reais. Esses 6 milhões de reais seriam aí para poder pagar toda a infraestrutura do evento e também pagar shows de artistas como a Anitta, que inclusive se apresentaria hoje à noite. A decisão da Justiça, claro, levou em consideração a situação do município, gente, porque a saúde do município, como a gente já mostrou aqui algumas vezes, está numa situação péssima. O único hospital e a única UPA estão fechados, sem material. Os moradores ficam aí à mercê, sem falar no estado de calamidade financeira que foi decretado pela própria Prefeitura no início de 2017, ou seja, está nessa situação de onde sairiam esses 6 milhões de reais. A Prefeitura, por meio de nota, lamentou a decisão da Justiça em relação aos expositores, aos barraqueiros que pagaram até 10 mil reais para poder trabalhar no evento, vender produtos. A Prefeitura disse que vai sim restituir os valores integralmente a essas pessoas, que isso vai acontecer, essa restituição vai acontecer no dia 10 de julho.
A prefeitura disse ainda que o custo do evento não seria de 6 milhões de reais, mas sim de pouco menos de 2 milhões. E disse que o estado de calamidade financeira do município terminou no fim do ano passado. Agora, não explicou, né, o porquê da saúde, da educação. Tá daquele jeito como a gente tem mostrado, o único hospital fechado, sem UPA, sem atendimento para as pessoas. Isso a prefeitura não explicou, Fachel. Pois é, a questão do gasto, Priscila, com todo respeito, eu não tenho aqui a planilha dos valores, não faço a menor ideia, mas quando a prefeitura diz que ia gastar só 1 milhão lá, quando eu começo a ver lá o cartaz com quais são os artistas que estão ali, aí você está vendo, né? Você está vendo que o gasto é muito mais do que isso, né? Agora você tem mais informações ainda pra gente, né, Priscila? É isso, porque ainda nessa semana, Fachel, a gente estava comentando, né, do flagrante do prefeito de Itaguaí, mais conhecido como Charlinho do MDB. Ele foi flagrado na Rússia, assistindo ao jogo do Brasil. Um espectador, uma pessoa que estava ali durante o jogo, viu o prefeito com a esposa dele, que por acaso é secretária de Educação do município, fez um vídeo ali do prefeito assistindo ao jogo do Brasil, no meio dessa crise em que o município vive. E aí o prefeito depois disse que, mandou uma nota, né, disse que tirou uma licença para poder assistir ao jogo do Brasil na Rússia. Isso foi na segunda-feira, em que inclusive já estava de volta. Mas é isso, né, Fachel? Festa, querendo fazer festa, com, enfim, grandes artistas, um evento milionário, o prefeito viajando para a Rússia e os moradores numa situação de calamidade como essa, Fachel. A Priscila é uma encrenca sem tamanho, porque voltando à questão dos artistas, né, não existe essa história de contratar o artista e pagar depois, você paga antes para garantir a data, né? Então ainda tem um dinheiro que já foi. Quem é que banca esse prejuízo? E olha, na questão do prefeito Charlinho, é preocupante, porque é o prefeito da cidade. Cadê o prefeito? A gente já procurou ele, vamos lembrar, né? Procuramos, fomos com as equipes, convidamos, inclusive, ontem o prefeito Charlinho a entrar em contato com a gente para vir ao estúdio, conversar com o telespectador, conversar com o cidadão de Itaguaí para dar suas explicações. Mas olha, Priscila, é preocupante. Cadê o prefeito? Obrigado pelas informações. E os investigadores da Lava Jato descobriram que a corrupção no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, que você conhece por INTO, continuou mesmo depois da prisão do ex-diretor do hospital e ex-secretário estadual de saúde, Sérgio Cortes. Ontem, a força-tarefa da Lava Jato prendeu André Loiello, o atual diretor do INTO, além de executivos de empresas multinacionais. A acusação é que eles se juntavam lá para fraudar licitações. Não é pouco dinheiro não, anote aí, 600 milhões de reais. A polícia estava atrás dos integrantes do Clube do Pregão Internacional. Traduzindo, empresários, executivos e gestores públicos que se juntaram para roubar da saúde. E foi muito. Entre 2006 e 2017, os desvios chegam a 600 milhões de reais. O Ministério Público Federal descobriu que empresas multinacionais faziam um rodízio para fraudar e ganhar licitações internacionais na Secretaria de Saúde e no INTO, o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia. A investigação também teve como base os acordos de leniência, a delação premiada das empresas de duas investigadas, a Maquet e a P'. Havia um excesso de equipamentos adquiridos que não eram utilizados. Então isso prejudica diretamente a população. De um lado, médicos do Instituto, chefes de setores estratégicos do hospital. Do outro, o que os procuradores chamaram de núcleo econômico. Executivos de multinacionais, fabricantes de equipamentos médicos, como a sueca Maquet, a alemã Drager, a holandesa Philips Dijkstal e a americana Stryker, que pagavam comissões exorbitantes para venderem os produtos superfaturados. Entre os dois grupos, o ex-secretário de Saúde do governo Sérgio Cabral, Sérgio Cortes, e o empresário Miguel Skin, um dos maiores fornecedores do Estado. Os procuradores afirmam que Skin tinha influência no Ministério da Saúde para liberar verbas milionárias e controlava o cartel de fornecedores. Ele escolhia as empresas vencedoras e cobrava comissões que chegavam a 40% do valor total dos contratos. Depois, distribuía a propina no Brasil e em contas secretas no exterior. Miguel Skin e Sérgio Cortes tinham sido presos na primeira fase dessa operação em abril do ano passado, mas foram soltos pelo Supremo Tribunal Federal. A polícia fez busca e apreensão no apartamento do ex-secretário de Saúde e prendeu de novo Miguel Skin. Foram 20 prisões, entre elas a do gerente Frederic Knudsen, da multinacional Philips, e de um ex-executivo da mesma empresa.
Dauro Speranzini Júnior é hoje o principal executivo da General Electric para a América Latina. Os procuradores afirmam que na nova empresa ele permaneceu com as práticas ilícitas nos contratos com o poder público. O INTO, de onde saiu a maior parte do dinheiro desviado, é um hospital federal especializado em cirurgias ortopédicas de alta complexidade. Os investigadores dizem que as compras atendiam aos interesses das empresas e não dos pacientes. Isso ajuda a explicar porque hoje há mais de 11 mil pessoas na fila de espera de uma cirurgia, de uma prótese. A minha filha nasceu com uma formação e amputou o pé lá em 2013 com 1 ano. E o INTO até hoje não entregou a prótese no qual ela tem direito. Alguém entrou em contato? Não, né? Não. Ninguém ligou para falar, né? Nada de prótese. Não, Ninguém liga, ninguém fala nada. Eu me sinto nada. Não me sinto ninguém. Não me sinto ninguém. Eu me sinto impotente de tudo, porque a gente que é pobre, minha filha, não consegue nada. Não consegue nada na vida. Eu me sinto impotente. Olha, isso é revoltante ouvir uma coisa dessas. A diretoria do INTO declarou que vai colaborar com as investigações, e a obrigação deve colaborar. A defesa de Miguel Skin considerou a prisão ilegal. A General Electric disse que não foi alvo de buscas ontem e ainda atua nos mais altos padrões de ética, segundo a empresa, integridade e transparência, e que também está à disposição das autoridades. A Philips informou que não teve acesso ao processo, mas que está cooperando com as autoridades. A Maquet negou que seja alvo da operação e disse que desde o ano passado tem colaborado com as autoridades. Nós não conseguimos contato com as empresas Stryker, Perprima, Drager e com os outros citados nessa reportagem. Toda essa corrupção revoltante que a gente viu agora na reportagem tem impacto direto na saúde da população, na vida das pessoas. É dinheiro que define a vida e morte do cidadão. E corre solto nas fraudes aí, para fraudes que tiram dinheiro da hora do atendimento. E quem está precisando, a Fernanda Ruvenat está na casa de uma paciente do INTO, tem mais detalhes para a gente. Olha, Fernanda, eu quero ressaltar aqui, é revoltante você ver a pessoa ali com problema, sofrendo, né, doente, e olhar do outro lado bandidos, criminosos, roubando o dinheiro que era para esse atendimento. Exatamente, Fachel. Bom dia a você, bom dia a todos. Quem sofre é a população que precisa desse atendimento e que tem direito a esse serviço. A gente está aqui na casa da dona Edna da Silva, ela tem 55 anos e ela está há 9 anos na fila de espera do INTO para poder fazer uma cirurgia para trocar a prótese do quadril. Essa prótese dela já infeccionou, né, dona Edna? Como é que está a sua vida diante desse tempo todo, desses anos todos, esperando por essa cirurgia? Bom dia, primeiramente. Eu fui perdendo qualidade de vida, né? Eu convivo com dor dia e noite. A medicação que eles me passam é uma medicação muito forte. Às vezes eu tenho que... E eles não têm para fornecer, inclusive, essa medicação já há muito tempo. E eu vivo assim, eu vivo de muletas. Eu usava uma bengalinha, agora eu tenho que usar 2 muletas. Eu vivo em sacrifício. Parei de dirigir, não posso mais dirigir, não posso andar... espaços grandes, distâncias maiores um pouquinho, tenho dificuldade para escada. A minha vida ficou bem complicada. Em agosto do ano passado, a senhora chegou a fazer todos os exames, o risco cirúrgico, mas até agora, de agosto até hoje, quase 1 ano, nada andou, a fila não andou, a senhora está sem resposta ainda. Não andou. Em agosto, 8 de agosto, eu fiz a biópsia, que seria o último exame, fiz todas as reuniões. E nessa biópsia foi detectado que a prótese está infectada. A minha cirurgia, que seria de 9 dias a internação, agora a previsão é de 60 dias e a fila simplesmente não anda. Eu tive dia 16 de abril, estive no INTO, numa consulta que eu solicitei por urgência. O médico marcou minha cirurgia para 8 de maio. E o CISREG não deixou, e eu não quero que ninguém me passe aí na frente, eu quero que todo mundo opere, que eu também.
Exatamente, obrigada, dona Edna. A gente sabe que essa é a situação, infelizmente, a nossa produção procurou o INTO, eles disseram pra gente que, em nota, né, que são feitas 750 cirurgias por mês, que vão de cirurgias de simples até cirurgias mais complexas, e que o tempo de espera para a realização da cirurgia é variável, depende do quadro do paciente e também do porte da cirurgia. A gente também conversou com um funcionário do INTO que não quis se identificar e que disse pra gente que muitas cirurgias ortopédicas não estão sendo realizadas justamente por causa da falta de materiais ortopédicos. Fachel, essa é a situação, a gente está aqui com a dona Edna, vocês viram aí, ela é mais uma das pessoas que precisam desse serviço e que acabam sendo prejudicadas por causa de toda essa corrupção. Não dá para ficar impassível diante do que a gente está vendo, são pessoas que precisam de atendimento e o atendimento poderia estar acontecendo de maneira tranquila, mas não, né? Vira uma situação desesperadora para os pacientes do INTO, como também acontece com várias outras unidades de saúde. E aqui, para conversar especificamente sobre esse problema, está aqui com a gente no estúdio o defensor público da União, Daniel Macedo. Bom dia. Bom dia. Olha, a gente sempre se encontra aqui e parece que o tema é sempre o mesmo, porque a impressão que dá é que não muda. E uma coisa que me assusta muito, Daniel, é ver que do lado de lá, onde está o bandido, onde está o criminoso, porque não tem outra palavra para pessoas que roubam dinheiro da saúde de pessoas como essas que precisam de atendimento, aí a gente vê que tem descaso até frente à punição. Quer dizer, ninguém dá bola para o que vai acontecer, se vai ser punido ou se vai ser preso, porque depois ele tem um monte de dinheiro que roubou para utilizar, né? Bom dia, Fachel. Essa operação Fratura Exposta, ela nos traz algumas reflexões e conclusões. A primeira delas é que a primeira fase, ela não teve força para inibir a corrupção. Ou seja, enquanto a investigação caminhava, a corrupção continuou com toda a força. Você não bastou dizer que estava roubando, não bastou dizer que havia um valor roubado e não bastou pegar lá a gravação da pessoa dizendo, que não bastou. Exatamente. Então, isso continuou no INTO. Hoje nós temos uma fila lá de 11.500 pacientes. O tempo médio de espera é de 3 anos e meio. Lógico, existem algumas filas que podem chegar até 9 anos, como a cirurgia de coluna, né? E o problema é um desabastecimento generalizado de próteses e órteses. Aí quando a gente pergunta para o INTO, né, e a direção ou as pessoas que estão lá nos respondem dizendo, não, está acontecendo, temos tantas cirurgias, está acontecendo, a fila está andando. A gente só tem a certeza de que isso poderia estar acontecendo de maneira muito, mas muito mais intensa e muito mais rápida. Sim, isso gera um ciclo vicioso. As pessoas procuram uma defensoria pública para que a gente ajuize a ação e aí a última palavra passa a ser do juiz no lugar do gestor. Agora vamos voltar a falar sobre essa questão. A gente está vendo imagens das pessoas. As pessoas sofrem. Isso aí é dinheiro que sai dos impostos das pessoas e que deveria ir para a saúde, para atender a quem precisa, como esses cidadãos que você está vendo aí nas imagens, mas não vai para o bolso do bandido, vai para o bolso do corrupto. E ele pega isso como se fosse de ninguém o dinheiro, e aí a saúde fica desse jeito. E eu queria retomar essa questão da corrupção acontecer sem freios e sem medo da punição. Por que isso acontece? Olha, isso acontece porque o sistema ele não tem um sistema de controle dos almoxarifados, da farmácia. Há um afrouxamento propositado, né? E a raiz do problema é a seguinte, enquanto não despolitizar a saúde, no Rio de Janeiro e no Brasil, né, a situação vai continuar a mesma. Existe uma frase que diz que quando a política entra no hospital, a saúde sai pela janela. Enquanto houver um deputado federal, um senador, na direção dessas unidades, escolhendo o diretor-geral, o diretor administrativo, essa situação vai continuar. Quer dizer, o que o senhor está me dizendo é que quando assume o gestor, ele não está interessado no paciente, ele está interessado no dinheiro. Não, esses valores são vertidos, inclusive para campanhas eleitorais. Estamos no momento de campanha eleitoral. Então é óbvio que enquanto não despolitizar a saúde, a situação vai continuar assim. E aí, né, a gente vai dar uma olhada aqui com a Silvana está aqui do lado agora, as mensagens estão chegando. Quer dizer, Silvana, isso está acontecendo com muita gente, né, e virou quase que algo comum. Fachel, doutor Daniel, bom dia, doutor Daniel. Disse que a espera aí, em média, para algumas cirurgias, 9 anos, né? Olha só essa mensagem do Júnior. Ele ficou 11 anos esperando a operação no INTO. E quando eles me operaram, fiquei com o meu joelho com problema. Ele ficou pior do que já era. Que absurdo. Aí eu falei com o INTO. Eles me alegaram que eu tinha que marcar uma outra consulta só para maio de 2019. Não é sério essa situação. Não é sério. Essa é uma conclusão importante, né? Isso agrava o estado de saúde física e emocional do paciente. Então, por exemplo, aquele paciente tinha um sobrepeso em um joelho,
passa a ter um sobrepeso em outro joelho. Aí não serão mais apenas uma cirurgia, mas 2 cirurgias. Não tem nenhuma indicação médica, não há na literatura médica nada que recomende esse tipo de atitude. Tem mais mensagens, né, Silvana? Tem mais mensagens, sim. Olha, a mensagem da Rosi. Meu sobrinho, Lucas Diniz, está na fila do INTO, muitos anos de espera. Quando entrou na fila, gente, isso é inacreditável, ele tinha 13 anos. Hoje ele está com 17. E a fila não anda. É claro que a gente sabe que é uma fila que não para, porque sempre está entrando, mas não há nenhum tipo de mutirão, né, doutor Daniel, assim, para tentar acelerar isso, né? Se esse dinheiro roubado, desviado, tivesse sendo aplicado de maneira certa, o senhor acha que tem indicação de que essas filas estariam andando normalmente e a pessoa não precisaria ver a vida passar enquanto o problema está ali? Não há dúvida. A fila existe no mundo inteiro. O problema do Brasil é exatamente a corrupção. Se eu não tenho prótese, se eu não tenho material cirúrgico, eu não consigo dar volume, eu não consigo andar com essa fila. E tem mais mensagem. Mário Matias, já está na fila do INTO para a cirurgia no joelho direito, desde 2016, com dores terríveis para andar. No momento, estou de licença pelo INSS, fruto de um acidente de trabalho, porém tenho perícia para os próximos dias. O que desejo e preciso urgentemente fazer essa cirurgia. Até coloca o número do SUS, Mário. Olha, a gente se solidariza com a sua situação realmente. Outra mensagem aqui do Vander Lopes. Vem acompanhando a matéria sobre o Hospital de Traumatologia, o INTO. Meu irmão está passando pela mesma situação dos outros pacientes. Uma agonia que parece não ter um final feliz. Realmente, Fachel, são inúmeras as reclamações, pessoas que estão esperando. E tem os casos até de pessoas que morrem e nunca viram a cirurgia, né? É triste isso, né, defensor? Agora, obrigado, Silvana, pelas mensagens. Eu estava lembrando aqui, e isso está sendo investigado, né, pela polícia, pelo Ministério Público, aquela gravação que o Sérgio Cortes falava, né? A gente foi pego, mas tudo bem porque tem mais escondido depois. Vocês estão preocupados? Porque a gente está vendo que quando alguém é identificado com dinheiro desviado, a impressão que dá é que ele não está muito preocupado com a punição que vem. Será que tem mais dinheiro ainda escondido, mais dinheiro desviado que as investigações não estão conseguindo achar? Olha, eu acredito que sim. O INTO tem um orçamento de 240 milhões de reais, resolve 31 cirurgias por dia. O que nós identificamos é que no ano de 2017, nós tínhamos uma meta cirúrgica de 10.500 cirurgias. Foram realizadas 7.900 cirurgias. Então, existe sim uma quadrilha em andamento, é preciso melhorar os instrumentos de controle, almoxarifado, farmácia. O que a Defensoria Pública da União pode fazer nesse aspecto? O Tribunal de Contas ele colocou recomendações. Nós teremos que trazer essas recomendações, traduzir isso em uma ação coletiva e judicializar mais uma vez, para que façamos o controle pelo processo judicial. Tá bom, eu queria agradecer muito a sua presença aqui, porque esse tipo de entrevista ela é importante para que o telespectador que está em casa entenda, né? Porque é preciso entender isso. O dinheiro público, primeiro, não é um dinheiro que é de ninguém. É um dinheiro que é do cidadão. Sai do seu bolso, sai do meu, de todo mundo, dos impostos que a gente paga. E aí depois, quando chega um gestor que deveria, que está depositada nele a confiança para que o serviço seja bem executado, que o dinheiro seja bem aplicado, aí vem esse gestor e leva esse dinheiro embora. Olha, isso é um dos piores tipos de crime que existem, né? Não, isso desanima o corpo técnico. Os melhores ortopedistas do Brasil estão nessa unidade hospitalar. Tá bom, muito obrigado pela sua presença aqui no Bom Dia Rio. E a Secretaria Municipal de Saúde está acompanhando 16 casos suspeitos de sarampo aqui na cidade. Ontem a gente viu que uma estudante do FRJ apresentou os sintomas dessa doença. Vamos falar com a Natália Castro. Olha, Natália, é preocupante, né? É bom lembrar, né, que o sarampo ele é perigoso, né? A gente sabe quando que saem os resultados dos exames? Olha, Fachel, pois é, sarampo é altamente contagioso. E o seguinte, a Secretaria Municipal de Saúde está acompanhando esses casos de suspeita de sarampo. Como você disse, são 16 casos de suspeita, além da estudante da UFRJ. Lembrando que a Fiocruz ainda não divulgou o diagnóstico desse caso de suspeita. Então, o Ministério da Saúde só reconhece
como o caso de sarampo, depois dessa divulgação do diagnóstico da Fiocruz. Mas, para tirar todas as dúvidas, a gente está aqui com a superintendente em vigilância da Prefeitura. E o seguinte, primeiro, Cristina Lemos, a gente queria saber desde quando não se tem casos de sarampo aqui no Rio de Janeiro. Bom dia para você. Bom dia. No estado do Rio de Janeiro, desde o ano 2000. Na cidade do Rio de Janeiro, tivemos poucos casos em 2014, mas foram casos importados de outras localidades. Ok. E para a gente deixar claro também, esses 16 outros casos que estão sendo investigados são de pessoas que tiveram contato com a estudante da UFRJ, não é isso? Exatamente. Faz parte do monitoramento da doença, dado que é uma doença, como você falou, altamente contagiosa, de extrema relevância para o país, que já estava eliminada do Brasil, né? A gente precisa intervir muito rapidamente. Por isso a gente faz a investigação, inclui casos que possam ser, né, passíveis de serem casos de sarampo para o monitoramento. E desses 16, 4 já foram excluídos do banco porque não se enquadravam corretamente na definição de um caso suspeito de sarampo. E outra questão, o bloqueio vacinal, como é que ele está sendo feito? A cada suspeito a gente vai ao local, né, onde estuda, como foi o caso da menina, e faz uma atualização da caderneta de vacinação, né? Aqueles que não têm o esquema vacinal completo, a gente faz então a intervenção, mesmo diante de um caso suspeito. Não precisa haver a confirmação de caso de sarampo. Ok, muito obrigada, Cristina, pela sua participação. Fachel. Obrigado pelas informações. E agora é hora do Radar RJ. Silvana Ramiro já está chegando. Tentando te enxergar. Por que, Silvana Ramiro? Maior nevoeiro. Nevoeiro, cidade fechada. Agora, se tá aqui, já tudo fechado, imagina, ó. Lá em cima no Globocop, vamos lá? Não dá pra ver nada, né, Genilson? Mandando mensagem do Genilson. Cadê você, Genilson? Silvana. Eu tô aqui, Paixão. Eu tô aqui, Silvana. Eu tô aqui, telespectador. Gente, olha só. Eu pedi ao Assis para levantar um pouquinho a câmera, para subir a câmera, justamente para mostrar a vocês a dificuldade que é pra gente chegar à Avenida Brasil. A gente tá aqui na altura da Penha. Essa pista aí à esquerda é a pista sentido centro. Já tá bem complicada aí no Trevo das Missões. Na chegada à Cordovil, a gente percebe que o trânsito é muito lento por causa do volume de tráfego. É muito veículo circulando, caminhão, ônibus, carro particular, e ainda tem o ponto de ônibus ali na chegada à Penha, isso dificulta muito. Na pista central, gente, a gente percebe que a situação está um pouquinho melhor, tá? Na pista central, você percebe aí à direita, né, que o trânsito é também intenso, mas não há grandes dificuldades. A gente está acompanhando aí agora, ó, você está fechando a imagem justamente na obra do BRT Transbrasil, que está parada, né, que a Prefeitura promete que agora em julho, a partir de julho, ela vai ser retomada, e a gente torce para que isso aconteça, né? E o que acontece? A gente percebe também as duas faixas à direita, as duas pistas à direita, são as pistas em direção à Zona Oeste, com boas condições, sem problemas até agora. Na saída para Washington Luiz, para a BR-040, também bem tranquilo o trânsito nesse horário, gente. Não tá fácil não, gente. Realmente. E olha, Fachel, o Genilson mostrando o nevoeiro. Daqui a pouco o sol vai aparecendo. Vai dissipando. Vai dissipando, e exatamente. a temperatura aumentando. Sabe por quê, né? Serração que baixa, sol que racha. Sempre fala isso. É isso. Vamos para a denúncia de telespectador que está chegando. Tem denúncia. Aí muita você participação. Você tá dentro do ônibus, aí você pensa, pô, dá para abrir a janela para entrar um ventinho? Não precisa. Agora tem porta aberta. Olha a porta, gente. É aquilo, ou você entra ou você sai, porque tá liberado. Pô, imagina o perigo, passa num buraco, a senhora que tá ali, se desequilibra. Vai cair aonde? No chão. Na rua. Tá muito perigoso. Isso daí, gente, é linha 247, faz Camarista Meyer, passeio. O ônibus roda 5, a porta aberta. Passageiro quer entrar, entra, quer sair, sai. E aí o que acontece? Qualquer lugar é ponto de ônibus, né? Parou no sinal, vou descer. Parou não sei aonde, vou entrar. Os passageiros já podem descer em qualquer lugar, a gente está tentando em contato. Olha ali onde é que ela está desembarcando, Silvana. Sim, ônibus qualquer andando, lugar. No meio do trânsito. É claro que isso facilita para o passageiro, mas é muito perigoso. Vem uma moto, imagina. Isso aí tem várias coisas envolvidas aí. Tem treinamento ruim dos motoristas de ônibus e vamos dizer com todas as letras, o treinamento é ruim. Porque senão o resultado na rua não seria esse que todo mundo vê. E o mais grave, não falta é de vez em manutenção. quando, todo mundo vê. É muito ruim o treinamento do motorista. E os carros todos sem manutenção, sai de qualquer jeito da garagem. É a crise, né, a falência do transporte público por ônibus aqui no Rio de Janeiro. Vamos dar uma olhadinha como é que tá em geral. Vamos lá. A gente começa então, gente, olha aí, BRT. Imagens ao vivo, são 6h54. Para você que tem muita gente que está acordando agora, bota o relógio para as 7. É verdade, ó, já quase tá. Deixa eu dormir mais um pouquinho. Daqui a 5 minutos essas pessoas vão acordar. Sabe quando vai chegando perto da hora, você acorda, olha o despertador com o canto do olho, fecha de novo. Exatamente. Então, para você que já acordou, tá aí, ó, VLT. Hoje a situação é normal, a gente ontem teve a paralisação por causa do tiroteio. Tá cheio, olha lá. É o adesivo que vai do lado de fora. Tinha bastante gente. Olha aí a barca.
Não, a barca não tá ali não. Não tá ali lá? Ah, é, tá ali, nem tinha visto. Lá, tá vendo? E você tá, é o nevoeiro. Você tá vendo que tá bem fechado? Nos trens também a situação é normal, só reforçando que o ramal de Guapimirim saiu de circulação, não tem prazo para voltar. Supervia alega ali problemas na linha, questão de segurança. Então a gente atualizando todos os dias, por enquanto o pessoal de Magé sem aquela extensão do ramal ali de não tem. Guapimirim. Ali esquece que por enquanto nada. Vamos para a previsão do tempo? Já estou iluminada. Já está iluminado, o sol já nasceu, Silvana Ramiro já foi iluminada pelos raios solares dessa quinta-feira e a Silvana promete que o sol vai vir com tudo. Quem tem luz própria não se incomoda com o tempo nublado. Mas sempre bom solzinho, né, Júlia? Com certeza. Gente, vamos ver o que a gente tem para hoje. Olha, a gente tem aquele sistema de alta pressão, que é o ventilador, que fica, ó, tirando as nuvens de chuva, lembra? Ele nem permite que as nuvens se formem. Então o que a gente vai ter, Fachel? Sol, até domingo. Tá aí. Ah, você tá fazendo o desenho do solzinho. Vai ficar assim até domingo, tempo firme, sem nenhuma mudança, tá? Amanhã, Jogo do Brasil, fim Jogo de do semana. Brasil com solzinho, tomara que nos ilumine, porque a gente tá precisando. Tem que passar, Silvana. Tem que vai passar. vai passar. Tem que passar. Ó, para todo o estado, sem nenhuma previsão de chuva, temperaturas já começam a subir aos pouquinhos. E agora a gente tem aqui o destaque para a região metropolitana, Fachel. Aí. E claro, a gente agora de manhã já tá vendo aí a formação de névoa, em alguns pontos até um nevoeiro. E aí, olha só, o que eu sempre digo tá ali, ó. Neblina aqui embaixo, é sol que racha. Olha, névoa, esquenta. É verdade. Para quem tá acordando agora, já dá para ver o nevoeiro em vários lugares do Rio de Janeiro. Vamos com a primeira imagem, um giro rápido de câmeras? Vamos lá, onde é isso? Minha querida Zona Norte. Que beleza. Meier. Você conhece tudo de lá, né? Quem mora no Meier, não? Pô, Meier, aprendi. Isso aí. Olha aí, Arquias Cordeiro, caminho importante para quem vai pegar Marechal Rondon lá na frente. O trânsito tá bem tranquilo e eu aproveito. O céu tá cinza. Outra câmera que mostra bem tudo embaçadinho, olha lá. É aquela região ali da Cinelândia. Também com tempo bem... uma certa névoa, né? Na Lagoa vai dar pra ver melhor. São 6h56, olha lá. Não dá nem pra ver a montanha, tá vendo? Não dá pra ver. Tá escondidinho. Isso mesmo. E na Barra da Tijuca, outra câmera também que mostra que, olha, tá aquele embaçado da névoa agora cedo. Tá bom o trânsito. Vamos fazer nosso giro de imagens para ver quem leva? O concurso, né? É, nosso concurso. Olha aí, de imagens, que beleza. Já veio um sol brilhando aí. Saudade da bola de fogo. Tá aí ela. Osiel Azevedo de Campos ao vivo, gente. Se aqui no Rio tá nublado, né? Tá com nevoeiro, ó, o solzinho já apareceu lá em Campos. É verdade. Olha, lá não tem, tá vendo? Volta Redonda. Volta Redonda, que é terra de Lilian Rachid. Olha só, aliás, Lilian Rachid, essas flores são pra você, porque hoje é aniversário da nossa diretora. Parabéns! Ah, que bonitinha ela falando obrigada aqui no meu ouvido. Então ela tá aí. falou a hora da festa, né? Não, depois ela vai. Vamos pra Baixada Fluminense? Vamos pra Queimados. Wilson Ferreira mostrando o céu da Baixada Fluminense. Céu claro, tá? Você vê que a névoa tem alguns pontos, outros pontos já é nevoeiro. E a gente tá vendo, então, realmente um dia lindo. Olha essa imagem desse sol. Que bonito, é. Mas sabe que a imagem do Adilson Coutinho é bonita, Silvana, mas eu vou ficar com a imagem das flores. Sabe por quê? Porque são as flores da Lilian Rachid. Uma graça. É o aniversário da Lilian Rachid, então vai em primeiro lugar para as flores. E para nossa diretora. Tô puxando muito saco, não, né? Não, tá um pouquinho. Tá bom. Tá então no vamos lá pra certo. cima? Genilson também tem. Vamos lá, Genilson. Vamos lá pra cima. Olha só essa imagem que a gente está fazendo aqui, gente, na Ilha do Fundão. Esses dois rapazes, esses dois meninos, são adolescentes, tá? Andando de bicicleta aqui nessa pista, o Fachel e Silvana, que é a pista exclusiva do BRT. Já passou um ônibus articulado por eles, já passou táxi, entendeu? E eles estão lá indo em direção à Ilha do Governador nesse momento. Eles estão aqui na altura do Hospital Universitário, na Ilha do Fundão, andando com a maior tranquilidade. Portanto, fica aí o aviso aí para a Guarda Municipal, do Centro de Operações Rio, o pessoal, né, chegar e dar um toque nesses meninos aí, que às vezes não tem nem noção do risco que eles estão correndo, porque um ônibus articulado desse aí, dependendo do local, ele anda a mais de 60, quase 80 km por hora. E detalhe, é um ônibus articulado, é um ônibus pesado, a frenagem dele requer um espaço maior. E o que acontece? O motorista pode se assustar. Eles estão quase chegando aqui na ponte estaiada, na saída da Ilha do Governador. Portanto, fica aí a recomendação, né, às autoridades aí, para ficar de olho, que às vezes não tem nem noção do perigo que estão correndo, né, gente? Olha, isso aí, Silvana, sabe o que é sinal? É sinal do quê? Que o Rio de Janeiro precisa de ciclovia. Os garotos ali estão indo para a escola, parece, né? Precisa de ciclovia. Com certeza. Aí vai andar onde? Anda onde não dá para andar, onde é perigoso, né? Vamos lá. Daqui a pouco... Tá certo. Daqui Falei a pouco... tá sorto. Tá certo. Daqui a pouco você volta. Te encontro daqui a pouco, Fachel. Mais radar. Ok, até Tchau, já. Silvana. Vamos falar das Vilas Olímpicas, porque elas estão às escuras. A prefeitura não pagou a conta de energia e a Light foi lá. O que fez? Faz o que sempre faz quando tem débito. Cortou. A Priscila Chagas chegou ainda de madrugada a Campo Grande
Priscila, como é que tava aí? Agora tá claro, né? Porque o dia já amanheceu e tal. Agora, aposto que quando você chegou aí, você tava querendo, não conseguia enxergar nem esse cartaz aí, né? É isso, Paixão. Quem passa aqui de dia não tem noção, né, da situação. Mas nós chegamos aqui, ainda estava super escuro. A gente chegou aqui um pouquinho antes das 6 horas da manhã. A gente vai mostrar imagens que nós fizemos. Um breu, gente, aqui no Centro Esportivo Miésimo da Silva. Não dava para enxergar absolutamente nada. Tudo realmente no escuro. Alguns funcionários ainda estão trabalhando aqui durante a madrugada. Uns seguranças ficam aqui. Eles não quiseram falar com a gente. Mas a gente viu agora no início de manhã alguns funcionários entrando ainda. Que os próprios frequentadores, né, dizem é que os funcionários continuam vindo. Olha só, agora tem um moço, um homem, um segurança que estava ali passando. O pessoal continua aqui agora. Os frequentadores, o pessoal que faz aulas aqui, tá todo mundo já há uma semana sem poder entrar. Os portões estão fechados, ninguém pode fazer atividade aqui no Miésimo da Silva. A gente está aqui com uma galera que costuma fazer aula, porque aqui nas Vilas Olímpicas, gente, tem aula de tudo que vocês possam imaginar. Vou conversar aqui com a Marilena. Marilena faz aula de quê aqui? Faço hidroginástica e pilates. Ela veio aqui, gente, com a roupinha para fazer ginástica, para se exercitar, dar aquela caminhada de manhã, mas com o centro esportivo fechado, vai caminhar agora onde? Na rua, né? Aqui o nosso povo, todo mundo, nós vamos aqui pegar o atalho e vamos fazer a nossa caminhada, porque é importante para a saúde, né? Nós não podemos parar. E como é que vocês se sentem já uma semana sem poder fazer as atividades, sem poder entrar, sem poder caminhar no centro esportivo, porque não pagaram a conta, tá sem luz? Desrespeito, né? Desrespeito. Coisa que não acontece com aquele que é trabalhador. O trabalhador paga ali certinho sua conta, cumpre, paga seus impostos, né? Isso é uma vergonha, é um descaso. Pois é, todo mundo fica nessa situação, gente. Agora, o problema não é só aqui no Miésimo da Silva, não. Várias outras vilas olímpicas também tiveram a luz cortada, por exemplo. Vila Olímpica da Praça Seca, da Penha de Santa Cruz. E nós recebemos vídeos também de frequentadores fazendo a reclamação sobre isso. Vamos ver. Hoje é dia 3 de julho. Olha, então desde essa época aí, olha, a Vila Olímpica, Oscar Smith, situada no bairro de Santa Cruz, se encontra fechada. E quem sofre são as pessoas que precisam de fazer exercício aqui para controlar a sua pressão arterial, para, enfim, controlar a sua diabetes. E esse vídeo é para questionar a prefeitura por que o Miésimo está sem luz. A gente quer saber, já que desde o dia 28 de junho a luz foi cortada e não tem como toda a população daqui de Campo Grande e de Cosmos realizar atividades lá. Eu faço atividades no Grape da Penha e desde quarta-feira nós estamos sem luz, porque foi cortada a energia. Não é só o Grape da Penha, são todas as vilas olímpicas. Pois é, a gente mostrou aqui uma galera grande, né? Esse pessoal todo que faz atividade. Agora, são centenas de pessoas que fazem aulas só aqui no Miésimo da Silva. A gente mostrou, gente, no dia 8 de março, a gente esteve aqui, ainda no Bom Dia Rio, a gente mostrou uma fila gigantesca de pessoas que estavam esperando para conseguir uma chance de fazer inscrição nessas aulas. Ou seja, são muitas pessoas que estão sendo afetadas com essa suspensão, né? Com esse fechamento das Vilas Olímpicas. A Subsecretaria de Esportes e Lazer disse que já pagou a conta de luz e que o serviço vai voltar nos próximos dias. É o que a gente espera, porque tem muita gente querendo voltar a fazer atividade física, querendo voltar às aulas, Fachel. É verdade, a situação tá difícil, né? Sem energia, como é que vai fazer para funcionar as coisas? Obrigado, Priscila. A polícia está na rua para prender uma quadrilha, ou tentar prender, acusada de contrabandear cigarros do Paraguai. Os investigadores descobriram que milicianos fazem parte dessa quadrilha. O Guilherme Peixoto está acompanhando essa operação. Guilherme, bom dia. E é sempre bom lembrar, né? Que o cigarro, né? O que rende para os bandidos? É a diferença do imposto, que é alto, né? Aí pega o cigarro lá, contrabandeado, vende sem o imposto e embolsa todo esse dinheiro que deveria ir para o Estado. Exatamente, Fachel. Bom dia para você e uma boa quinta-feira para todo mundo. Essa operação de hoje é chamada de Lawless, em português, sem lei. São pelo menos 200 policiais civis nas ruas desde cedo para cumprir 22 mandados de prisão e 60 de busca e apreensão. A investigação começou há cerca de 10 meses, depois que policiais e agentes penitenciários apreenderam vários celulares debaixo de travesseiros no presídio de Bangu. E nesses celulares havia gravações telefônicas em que bandidos
bandidos ligados à milícia negociavam a entrada desses cigarros clandestinos aqui no Brasil. E aí a investigação afirma que, além de vários crimes, como extorsão, homicídio, controle do transporte irregular, do sinal clandestino de TV, a milícia na zona oeste do Rio de Janeiro também é responsável por esse outro crime, o contrabando de cigarros vindos do Paraguai. Aliás, a própria polícia afirma que nessa região, na zona oeste, controlada pela milícia, só se vende cigarro contrabandeado do Paraguai. São, portanto, dezenas de equipes nas ruas desde cedo, muitos mandados de busca e apreensão, mandados de prisão, alguns deles inclusive contra policiais militares. A gente está aqui acompanhando cada passo dessas equipes e a qualquer momento a gente volta com novas informações. Fachel. Muito obrigado, Guilherme. Olha, vamos para o intervalo, está na hora do café. A seguir a gente volta a falar sobre a guerra no Morro do Jordão. Os moradores estão sofrendo com a disputa entre milícia e tráfico. É bandido contra bandido. E o Ministério Público fez uma nova denúncia contra o homem que atropelou 18 pessoas no calçadão de Copacabana em janeiro. Você lembra? 2 pessoas morreram. Tinha um bebê, inclusive, ali. Antes, vamos ao Globocop. Vamos do lado de cá. Genilson Araújo, cadê você? Estou aqui, Fachão, em Manguinhos, acompanhando a movimentação. Esse aí é o acesso à linha amarela para quem está saindo da Avenida Brasil em direção à Barra da Tijuca. Tá vendo só? O trânsito é um pouquinho lento aqui no viaduto de Manguinhos. Essa pista aí com o trânsito apresentando, inclusive, algumas retenções. Essa lentidão é a pista em direção à Barra da Tijuca, em direção a Jacarepaguá. O trânsito fica lento aí por causa da reversível um pouco mais à frente, como vocês vão poder observar. A movimentação já é muito grande na linha amarela em direção à Ilha do Fundão. Tem muita gente, Fachel, saindo nesse horário da Zona Oeste, com destino à Zona Norte, com destino ao Centro, usando a Via Expressa. Esse trechinho aí é o trecho bem próximo à Fundação Oswaldo Cruz. Por aqui está tudo bem, mas um pouco mais atrás, ali na altura de Del Castilho, o pessoal se depara com algumas retenções. O trânsito é um pouquinho mais lento por causa de uma junção na pista. Ok, Fachão? Tá bom, muito obrigado, Genilson Araújo, com as informações aí na manhã desta quinta-feira. Bom dia para você que está acordando agora. Olha a hora, 7h06. Bom dia, Silvana. Bom dia, Fachel. Bom dia, Rio. Volta! Já! Aniversário Super Rede. Ofertas super premiadas. Sorteio de 4 Fiat Mobi e muitos outros prêmios para você. Arroz ouro branco 10,95. Linguiça calabresa ou mista perdigão quilo 10,99. Maionese soia 2,39. Meu menu perdigão 2,99. Leite condensado Bom de Minas 2,79. Sucos Bela Isquia 2,98. Aniversário Super Rede. Eu amo música e amo me cuidar. E não abro mão de um creme. Minha pele é super seca, então todo dia depois do banho eu passo Nivea Milk. E ainda tem aquele cheirinho delicioso de Nivea. Nivea Milk, você sente na pele. Prepare a lista de quem tem que estar junto. Avise ao pé frio pra se esquentar. Tem doce junto, quem alegra não pode faltar. É Copa na Globo Brasil. Na Chatuba você não perde nenhum lance. A cada R$300 em compras, concorra a TVs de alta definição. Porcelanato polido Delta 60 por 60, R$ 41,90. Vem pra Chatuba. A Óticas Carol traz pela primeira vez no Brasil óculos completos com armações mais lentes de grau Ray-Ban em 10 vezes sem juros. Exclusivo na Óticas Carol. Aproveite! Decrio na torcida, vibrando junto com o Brasil. Decrio, empresa brasileira que acredita e torce pela nossa seleção. Impermeabilizante é Decrio, solução definitiva. No Torcidão Guanabara você economiza e ainda pode ganhar uma TV gigante. Açúcar Guarani, quilo, R$ 1,87. Óleo de soja Level Soia, R$ 2,97. Alcatra Vácuo, quilo, R$ 17,79. Guanabara, tudo por você. Hoje, depois do Bom Dia Brasil. Na culinária tem croquete de vaca atolada. Como assim? Mas olha, feito com costela de boi aipim, sem farinha de trigo. Em seguida, entre nessa onda. tombos. Caldos. Traduzindo, dor na lombar. Dor na lombar. E agora? Será que eu vou ter que parar de surfar? E ainda, vão estar com a gente as atrizes Débora Seco, a Carola de Segundo Sol, a Alessandra Negrini, a Suzana de Orgulho e Paixão. E a música vai ser com o cantor Marcelo Genesi.
Estamos de volta às 7h09 e a gente fala sobre a guerra que está acontecendo no Morro do Jordão. Há uma semana, traficantes e milicianos estão travando lá uma disputa na comunidade, a bandido contra bandido. E essa foi uma outra noite de tensão e muito tiroteio. Mesmo com mais um tiroteio no início da madrugada, por volta das 3 da manhã, não havia policiamento perto de um dos acessos ao Morro do Jordão. Horas antes, às 7 da noite, policiais do batalhão da área disseram que milicianos e traficantes trocavam tiros na mata. Foi mais ou menos aí, meia hora de tiros, metralhador do fuzil. Você vê as pessoas de cabeça baixa, não tem bom dia, boa tarde, muito difícil. E as pessoas tudo apreensivas, com medo. As pessoas olham para um lado, para o outro. É muito difícil. Nos últimos dias, nós recebemos vídeos de intensos confrontos na comunidade. Há uma semana, quem mora no Morro do Jordão está vivendo uma rotina de tiroteios. Ninguém sabe se mais um confronto pode começar na hora de ir para o trabalho, para a escola ou na hora da volta para casa. Continua desde quinta-feira, são vários tiros em vários momentos do dia, não tem hora certa, a gente sai com medo, volta com medo, a gente não sabe a hora que pode entrar, que não pode entrar. Eu tô à base de calmante, eu acordo com tiro, durmo com tiro, não dá. Olha, nós procuramos a Polícia Militar para falar sobre essa falta de policiamento na região, mas por causa do horário, até agora a gente não teve nenhum retorno. Falando de horário, 7h11. É hora de saber o que já foi notícia nesta edição. A Petrobras anunciou aumento de 4,4% no preço médio do botijão de gás nas refinarias. A Expo Itaguaí foi cancelada. É aquela feira lá em Itaguaí. Agora tem expositor reclamando que gastou ali até R$10 mil. Não tem ideia do que vai fazer. E as vilas olímpicas, hein, que eram para ser exemplo, que era para ser uma força na educação, estão às escuras, é que a prefeitura não pagou a conta de energia elétrica. E a Light o que fez? Foi lá e cortou. Alerta na saúde, 16 pessoas estão com suspeita de sarampo na cidade do Rio. E o Bom Dia, claro, ainda tem outros destaques. O prefeito Marcelo Crivella sancionou a lei que proíbe os canudinhos de plástico em bares e restaurantes do Rio. Canudinho não tá com nada, né? Tá cada vez pior. Olha, vamos lá, vamos pro Radar RJ. Silvana Ramiro, canudinho, plástico, é out, chama, é out. Não tá na Precisou mão. mexer, usa colher. Isso aí cria um problema no meio ambiente terrível. Vamos falar de outra coisa agora. Lembra daquele acidente em janeiro do atropelador lá em Copacabana? Gravíssimo, olha, né? Que tristeza aquilo. Foi, lembra? O Antônio Anaquim, motorista, perdeu o controle da direção, 2 pessoas morreram, 16 ficaram feridas. A polícia, na época, começou a trabalhar com a possibilidade de que ele tenha tido um ataque de epilepsia, mas até agora nada foi confirmado, ele próprio disse. O Ministério Público agora apresentou uma nova denúncia contra o Antônio Anaquim. Vamos ver na reportagem do Marcelo Bruzzi. Previsível. Foi assim que o Ministério Público classificou o acidente provocado por Antônio de Almeida Anaquim, de 42 anos. Há 6 meses, o carro desgovernado invadiu o calçadão da praia de Copacabana e atropelou 18 pessoas. Maria Louise, de 8 meses, e o australiano Christopher Gott, de 63 anos, morreram. Anaquim explicou que a tragédia foi causada por um apagão e que fazia tratamento para evitar ataques epiléticos. O motorista foi denunciado 2 vezes pelo crime de homicídio culposo no trânsito, quando não há intenção de matar, e 16 vezes por lesão corporal culposa. Se ele for condenado, as penas somadas podem passar de 40 anos de prisão. Na denúncia, o Ministério Público pede a condenação de Antônio Anaquim e destaca 2 agravantes. O motorista estava com a carteira de habilitação suspensa pelo Detran quando provocou o acidente. E o atropelamento aconteceu em cima da calçada. A promotora afirma que o denunciado agiu de forma negligente, porque mesmo ciente de seus problemas neurológicos decorrentes do quadro clínico de epilepsia e estando em tratamento médico desde a adolescência para evitar recorrentes apagões, negou tal fato quando renovou a carteira de habilitação.
Essa é a segunda denúncia do Ministério Público contra Anaquim. O motorista já responde pelo crime de falsidade ideológica, porque mentiu ao preencher o formulário de renovação da habilitação. No questionário, o motorista informou que não tomava remédio, nem fazia tratamento de saúde. Assim como a promotora responsável pela denúncia, a família da pequena Maria Louise também acha que a tragédia poderia ter sido evitada. Ele sabia que ele não tinha condições de dirigir. Ele sabia que poderia causar um acidente. Ele sabia, tanto que ele mentiu. Nós vamos tomar as nossas providências. Isso com certeza. Bom, Uma Silvana, dor que fica para sempre para essa a gente tentou contato com a defesa do acusado, Antônio Anaquim, mas Pois é, não tivemos ninguém respondeu. resposta. Agora mudando de assunto, Fachel, você Ó o deve Calombo. lembrar dessa Ó imagem. o Calombo. Cadê? Tem a imagem aí? Curva Vamos dar uma do olhadinha. Calombo, gente, ali na Lagoa Rodrigo de Freitas. Olha isso aí, Silvana. A gente mostrou isso no início do ano. Olha aí, isso daí, Fachel, foi ontem. Ontem de manhã aconteceu esse acidente, essa pista vai em direção ao túnel Rebouças. A prefeitura, na época que a gente mostrou em janeiro, disse que ia colocar ali uma sinalização. Tem até nome, né? Curva do Calombo. Por que será que o nome é esse, né? Porque tem um calombo ali que tira o controle dos carros. Toda hora acontece isso aí, Silvana. Esse acidente de ontem, o pessoal até conseguiu desviar, porque imagina, você tá vindo na curva e de repente tem um carro atravessado na pista. É um perigo. Exatamente. Vamos relembrar os acidentes de janeiro? Tem? Tem gente que não viu? Vamos lá, ó, são 7h16. Olha aí, o primeiro carro, isso daí em janeiro, já invade ali o canteiro central. E parece a mesma imagem, mas não é. Olha lá, é sempre a mesma coisa, Silvana. Ah, culpa da chuva? Não, não é culpa da chuva, tá? Porque, olha, nesse dia você vê que não tá chovendo, a pista tá seca e o carro, mesmo assim, ainda roda. Ou seja, a gente continua, então, aguardando uma posição da prefeitura, porque realmente ali tá muito perigoso e a gente precisa saber o que vai ser feito, porque não tem sinalização. O caso ali tem... Olha aquilo ali, Isso Silvana. é gravíssimo. Olha isso aí, Silvana Ramiro. E aí, ali tem o calombo que tem que ser consertado, né? Ali tem que resolver esse problema na pista. E também a sinalização. Olha, é um acidente atrás do outro toda hora. E vou dizer uma coisa, infelizmente, Silvana, infelizmente, vai continuar acontecendo. Exatamente. Ou seja, a gente então aguardando a posição da prefeitura para saber o que vai ser feito ali. São vários os acidentes registrados por essa câmera desse prédio ali na Lagoa. Por favor, senhor prefeito, olha o calombo. Vamos lá. Vamos agora seguir o jornal, né? Tchau, Silvana Ramiro, que Até acabou já. o radar. Daqui a pouco a gente volta no fim Até do já. jornal para a gente se despedir. E o prefeito Marcelo Crivella sancionou a lei que proíbe canudos de plástico na cidade do Rio. A lei obriga restaurantes, bares, lanchonetes e barracas de praia a usarem e fornecerem canudos de papel biodegradável ou reciclável. Antigamente o canudinho era de papel. Os canudinhos de plástico, como esses, que são distribuídos aí e usados em muitos lugares, são considerados um dos vilões aí do meio ambiente. Eles demoram até 200 anos para se decompor na natureza e os que chegam aos oceanos podem ser engolidos por animais. O Rio está dando exemplo, está seguindo uma tendência que acontece no mundo inteiro, é de dar fim aos canudinhos plásticos. Mas aí tem um problema, né? A sanção da lei foi publicada hoje no Diário Oficial, está lá prevendo multa para quem descumprir e tudo mais. Até aí está certo, mas aí o prefeito vetou o artigo 4 da lei. Sabe o que ele diz? Ele diz o seguinte: esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Ou seja, o Rio de Janeiro tem uma lei publicada, mas que não está em vigor. Técnicos do Instituto Estadual do Ambiente e integrantes da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa voltaram a vistoriar uma área da Companhia Siderúrgica Nacional no sul do estado. Yuri Bandeira, vamos falar com ele. Essa área aí é usada para despejar material usado na produção de aço, né? Pois é, Fachel, bom dia para você, bom dia a todos. Os representantes aí do INEA, da Alerj e também do Ministério Público realizaram essa visita nessa terça-feira agora. É uma grande montanha de mais de 20 metros realizada para despejar a escória da Companhia Siderúrgica Nacional. Uma área que tem mais de 270 mil metros quadrados, fica próximo a 6 bairros da cidade e é uma área de proteção ambiental. O que eles estão investigando? Se toda essa escória pode oferecer riscos à saúde, como por exemplo relacionados a problemas respiratórios
e também o meio ambiente, já que fica próximo ao Rio Paraíba do Sul. E se essa escória tiver contato com a água, pode prejudicar até o abastecimento de mais de 12 milhões de pessoas, o abastecimento de água, inclusive da capital. É uma área que a CSN já descarrega a escória há mais de 20 anos e só agora virou alvo de investigação depois que um órgão relacionado à defesa do meio ambiente realizou uma denúncia. Vamos às respostas. A CSN diz que não oferece nenhum risco tanto à saúde quanto ao meio ambiente, assim como o INEA, que falou que não tem nenhum risco tanto de contaminação do solo e também contaminação da água. Essa comissão classificou a visita como inconclusiva e que possivelmente vai ser instaurada uma CPI para continuar essa investigação, viu, Fachel? Tá bom, muito obrigado pelas informações, Yuri. E você que mora nas regiões Serrana, dos Lagos e no norte do estado do Rio de Janeiro, vai ficar agora com as notícias locais. E o G1 entrevistou um trio poliafetivo que mora no Rio com 2 filhas e que conseguiu o registro dessa união na justiça há 2 anos. Eles contaram que, mesmo depois de todo esse tempo, ainda enfrentam questões burocráticas e contaram sua opinião sobre a recente decisão do CNJ que proíbe o registro de novas uniões desse tipo. Então tá, vamos falar com a Fernanda Ruvenar. Vamos lembrar, né? Trio poliafetivo, Fernanda Ruvenar, são 3 pessoas que decidem lá compor uma família, né? Em vez de ser um casal, um trio, né? Exatamente, Fachel, bom dia a você novamente, bom dia a todos. O Leandro, a Thaís e a Yasmin, eles são o primeiro trio que conseguiu fazer esse registro de união estável poliafetiva, só que até hoje estão sofrendo aí as dificuldades burocráticas. Uma delas, o Leandro contou pra gente que até hoje ele não conseguiu registrar as 2 mulheres como suas dependentes no plano de saúde. Como você falou, esse trio também tem 2 filhas, uma delas nasceu há 4 meses e eles também não conseguiram registrar o nome das 2 mães na certidão de nascimento da criança. Por causa de toda a burocracia, eles acabaram registrando só o nome da mãe biológica, mas não desistiram, querem continuar tentando, mesmo com toda essa dificuldade. Sobre a decisão do Conselho Nacional de Justiça, o Leandro, ele conversou com o nosso repórter do G1, o Matheus Rodrigues, ele disse que espera que essa decisão seja revista, para que outras pessoas também possam ter esse direito que ele teve, né? A partir de agora, por causa dessa decisão do Conselho Nacional de Justiça, os cartórios não podem mais aceitar essa união estável poliafetiva. A reportagem completa, como eu falei, é do nosso repórter Matheus Rodrigues, do G1, está lá no nosso site, no g1.com.br/RJ, lá vocês podem acompanhar toda essa história e como que está essa situação hoje desse primeiro trio, que foi o primeiro trio que conseguiu fazer essa união estável poliafetiva. Fachel. Tá bom, muito obrigado, Fernanda Ruvenar. E vamos falar de futebol? Faltando 2 semanas para a volta do Campeonato Brasileiro. Tá com saudade? O Flamengo tá se preparando aí para sua estreia, né? Já o Botafogo acerta o time em jogos treino. Olá, muito bom dia a todos. O Botafogo está na sua 2ª semana de preparação para o reinício do Campeonato Brasileiro. E ontem realizou um jogo treino contra o Audax do Rio de Janeiro. Perdeu por 1-0, mas foi apenas o primeiro teste do técnico Marcos Paquetá no comando da equipe. Inclusive, o lateral direito Luiz Ricardo valorizou muito esse tipo de atividade. O que vai de fato dar ritmo de jogo é esse tipo de jogo treino. É diferente dos treinos que a gente costuma fazer no dia a dia. A intertemporada está sendo importantíssima para a recuperação de atletas lesionados, como o goleiro Gatito Fernandes e também o zagueiro Carli. Inclusive, eles podem ficar à disposição para o jogo contra o Corinthians no dia 18 de julho, lá em São Paulo. Bom dia, pessoal, tudo bem? Muito trabalho tático de transferências, né? Porque ele foi negociado para o Flamengo, mas o jogo do Flamengo contra o São Paulo é dia 18, ou seja, ele tem 2 dias aí para ser inscrito ou não. Certeza que no joguinho aqui, o Matheus Sávio ganhou a primeira e agora o Everton Ribeiro está ganhando de goleada essa segunda aí no fute-mesa do Flamengo. Tá bom, então. E a gente volta a falar da operação da polícia que busca uma quadrilha acusada de contrabandear cigarros do Paraguai. Os investigadores descobriram que até milicianos estão fazendo parte dessa quadrilha. Vamos falar com o Guilherme Peixoto, que está acompanhando essa operação. Quais são as novidades, Guilherme?
Fachel, até agora 9 pessoas foram presas nessa operação chamada de lawless, no português, sem lei. São mais de 200 agentes da Polícia Civil espalhados por vários bairros, especialmente aqui em Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro, com o objetivo de cumprir 22 mandados de prisão e 60 de busca e apreensão. Já te contei agora há pouco que essa investigação começou há cerca de 10 meses, depois que agentes carcereiros e também policiais apreenderam celulares debaixo de travesseiros no presídio de Bangu. E aí, gravações nesses celulares mostraram que bandidos, que milicianos estavam coordenando a vinda de cigarros contrabandeados do Paraguai aqui para o Rio de Janeiro. E a Polícia Civil afirma que todo cigarro vendido nessas comunidades controladas pela milícia na zona oeste do Rio de Janeiro são contrabandeados. Todos os cigarros são contrabandeados lá do Paraguai. Um dos principais alvos dessa operação de hoje é um ex-policial militar identificado como Ronaldo Santana da Silva. Ele foi preso agora há pouco. De acordo com a Polícia Civil, o ex-policial militar é dono de 2 tabacarias aqui na zona oeste do Rio de Janeiro que serviam de fachada para esse esquema. E também, segundo a polícia, ele era um dos principais coordenadores desse esquema criminoso que trazia os cigarros lá do Paraguai. Esse cigarro entrava clandestinamente pelo Paraná. A gente também recebeu informação agora há pouco de que os policiais civis acabam de prender um policial militar que também está envolvido nesse esquema. E é um policial que trabalha na UPP Fazendinha. Ele mora aqui na zona oeste do Rio de Janeiro. Ainda há mandados para serem cumpridos contra policiais militares, contra agentes carcerários e também contra suspeitos de envolvimento nessa milícia que controla o crime na zona oeste do Rio de Janeiro. Portanto, de acordo com a Polícia Civil, além de cometer vários crimes, como contrabando, especialmente em relação a cigarro, né? Mas a milícia também era responsável por outros crimes, como, por exemplo, extorquir moradores. Eles extorquiam moradores, também controlavam o transporte clandestino nessas comunidades, também o sistema clandestino de televisão e agora mais essa novidade em relação aos cigarros que eram trazidos clandestinamente do Paraguai. Portanto, operação na rua e ainda tem gente para ser presa, Fachel. Tá bom, Guilherme, muito obrigado pelas informações. Você viu, Silvana Ramiro, é muito preocupante quando você vê a milícia aqui. Vamos lembrar, né? Miliciano é bandido, é crime, criminoso, comete crime. E aí você vê, a polícia vai investigando, vai achando casos como esse e vai vendo a ampliação desses tentáculos criminosos sobre o cidadão aí que não tem nada a ver com a história, que fica subjugado, tanto pelos traficantes de um lado, quanto pelos milicianos do outro lado. Porque a taxa para tudo que eles têm que pagar, né? Exatamente. No caso do cigarro, né, é roubo do imposto. O cigarro já não é bom, né, Silvana? Sim. A gente sabe, não é bom. Mas aí nesse caso aí, para quem fuma, o imposto é muito alto. Aí o miliciano o que faz? Pega o cigarro lá do Paraguai, revende, distribui ali na sua área de atuação e obriga as pessoas a comprar aquilo, sim, que normalmente de qualidade duvidosa, e fica com o imposto, que era para ir para o Estado. E é muito dinheiro, não é pouco. Vamos chamar o Genilson Araújo. Onde atualizar está a situação Genilson? ali no Jordão, né, Fachel? Como é que tá por aí, Genilson? Pois é, a gente está acompanhando a movimentação. A polícia está aqui na Rua Jordão. Vou mostrar para vocês a Rua Jordão qual é, gente. Essa aqui é a comunidade da Jordão, né? Da Rua Jordão. A Rua Jordão é essa aí que eu assinalei aí na imagem, tá? E o que acontece? A Polícia Militar está hoje aqui, inclusive com o apoio de um veículo blindado, tá vendo só? Está fazendo policiamento, intensificando o policiamento aqui, porque ao longo dos últimos tempos, essa comunidade vem sofrendo muito, ora na mão de miliciano, ora na mão de traficante, numa disputa acirrada, tiroteios com frequência, e a polícia veio justamente para esse ponto, Silvana e Fachel, porque é a partir daqui que os bandidos fogem quando a polícia chega. Eles fazem uso de algumas vias alternativas que dão acesso à estrada da chácara, conseguem fugir para a região de Matagal e de Mata e acabam fugindo por aqui. A polícia hoje está intensificando o patrulhamento. Vou mostrar para vocês, o nevoeiro continua atingindo toda a região metropolitana do Rio de Janeiro. Nós temos 8 atrasos e 4 cancelamentos no aeroporto Santos Dumont. Os aeroportos do Rio de Janeiro estão apenas com auxílio de instrumentos e olha só essa névoa que envolve toda a região. Silvana Fachel. Exatamente, tem vários pontos. Daqui a pouco desaparece. Tá bom, Silvana Ramiro, 7h29. Essas foram as notícias de hoje do Bom Dia Rio. Sabe quem tá chegando, né? Bom Dia Brasil, notícias do Brasil e do mundo. Obrigada pela companhia. Amanhã, 6 da matina, a gente te espera, sexta-feira. Beijo. Bom Dia Brasil. Tchau, tchau.